Bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre a felicidade de ter Jesus como nosso pastor. Você é feliz por ter Jesus como seu pastor? Você é feliz por ter só Jesus como pastor da sua vida? Quando eu falo só Jesus, eu não estou dizendo que não existe ou não possa existir um pastoreio humano sobre a sua vida. Mas eu estou falando daquele que é o sumo pastor, aquele que está acima de todo o pastoreio aqui da terra. E para a gente falar sobre isso, nós vamos ler o Salmo 23, claro, mas nós poderíamos ler um outro texto, mas esse tem tudo a ver com a aula de hoje. Salmo 23, versículo 1 diz assim: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Olha que coisa tremenda, né? Coisa extraordinária nós temos nesse salmo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Não gostaria que você pensasse em coisas humanas. Não gostaria que você pensasse em bens, trabalho. Eu gostaria que você pensasse em paz, segurança interior. Eu gostaria que você pensasse na sua saúde, por que não? Na saúde que ele tem, mas não só uma saúde física, porque existem pessoas que estão bem fisicamente, mas espiritualmente elas não são saudáveis, elas estão doentes, têm uma alma comprometida. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. O pasto que geralmente Jesus nos leva é um pasto bom, é um pasto verde, um pasto bom para se alimentar, diferente do inimigo. Águas tranquilas, nós podemos entender que tanto para beber como passar por ela. Há momentos na nossa vida que vivenciamos uma turbulência de situações. E o Senhor nos faz caminhar em águas tranquilas. Diferente da época que o povo passou pelo rio Jordão e ele estava com um nível elevado de água, uma grande correnteza. Então existem momentos que esse pastor nos leva, nos conduz a isso. Restaura-me o vigor, a nossa força de servirmos ao Senhor com toda alegria. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Aquilo que o Senhor disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e seja justo. Então, todas as vezes que eu precisar de justiça, mas não humana, a justiça que vem do alto eu tenho disponível ao meu favor, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, mesmo quando houver alguma situação que aparentemente não seja boa, ou até mesmo um diagnóstico de morte, por que não, de uma intervenção, quando Deus não tem isso ainda para as nossas vidas,
Então, nós não temeremos, porque nós estamos seguros nele, iremos passar por qualquer situação, sabendo que ele está no controle de tudo, e ele sempre nos guiando com o seu cajado, quando saímos fora da sua direção, quando pegamos alguns caminhos que não deveríamos. Então, isso o pastor ele faz, ele pega o seu cajado para trazer a ovelha de volta, e ele vai conduzindo o seu rebanho. E eu penso que nesses dias é isso que o Senhor precisa fazer conosco, com a sua igreja. Usar do seu cajado para colocar a igreja no caminho que ela jamais deveria ter saído. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Isso é honra. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A mesa é o lugar que você pode se fartar, a mesa é o lugar que você pode desfrutar da presença de Deus. Jesus é a mesa, ele também é o nosso banquete, ele tem tudo que nós precisamos. Ungir significa untar com óleo, nos preparando para a boa obra, para o serviço do reino e fazendo transbordar o meu cálice. O cálice está ligado à presença do Espírito, ele vai me enchendo, me capacitando. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. A bondade de Deus, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Não se afaste da presença, não se afaste do lugar que Ele preparou, que é a sua presença. Quando nós valorizamos a presença de Jesus, quando nós valorizamos a presença de Deus, quando nós valorizamos a presença do Espírito Santo, nós valorizamos tudo aquilo que pertence a Ele. A igreja, o culto, o louvor, a adoração. O Senhor é o meu pastor. O que significa isso? Não é? O Salmo 23 é um salmo de confiança no cuidado e na provisão de Deus. Nesse salmo, Deus é comparado com um pastor amoroso que protege suas ovelhas. Deus abençoa e guarda aqueles que o amam. Deus protege e guarda aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Não é só sobre o amor dele para a sua vida, mas é sobre o seu amor para com ele. Queremos ser amados pelo esse grande pastor. Mas e você o ama? Você é feliz por ter Jesus como pastor da sua vida? O tema da aula é a felicidade de termos Jesus como o nosso pastor. O Salmo 23 foi escrito por Davi, que antes de ser guerreiro e rei, foi pastor de ovelhas. Como pastor, Davi levava suas ovelhas para as boas pastagens e até enfrentou animais selvagens, ferozes, para as proteger. Então você já conhece sobre isso. Ele diz que ele matou um urso e um leão para quê? Para livrar as ovelhas do seu pai, que também pertencia a ele. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 e 35, diz o seguinte: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e atinjo com golpes até matá-lo. Olha que coisa interessante. Deus não escolheu Davi por acaso. Deus não escolheu Davi para ser um pastor do seu povo por acaso. Deus olhou em Davi e viu que existiam umas características do próprio Deus. Porque é isso que o Senhor faz.
Quando aparece o urso ou o leão tentando nos devorar, tentando tragar a igreja, a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor tentando nos tragar, nos devorar, como se fosse um leão, rugindo, trazendo medo, trazendo espanto. E o que o Senhor faz? Ele protege a sua igreja, Ele protege o seu povo, Ele nos guarda, Ele nos livra. Existem muitos livramentos que você não sabe, mas que o Senhor já te deu. Existem muitos livramentos que já aconteceram para a sua vida, para a sua casa, sua família. Você que ora pedindo a proteção do Senhor para a sua casa. Então, o grande pastor, o sumo pastor, que é Jesus, tem nos livrado, tem nos guardado a cada dia. Ele entendia a importância, Davi entendia a importância do pastor para a ovelha. No Salmo 23, Davi se imagina como uma ovelha com um bom pastor. E quem era esse pastor? Deus. Então, por isso que ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é o nosso pastor. Ele nos dá a vida e cuida de nossas necessidades. O próprio Jesus, ele falou sobre isso. Olha para os lírios do campo. Olha para os passarinhos. Né? E aí, o que ele diz? Se o meu Pai cuida de tudo isso, quanto mais não fará isso para vocês? Não cuidará de vocês? Deus trabalha ao nosso favor. Deus é o nosso pastor. Ele nos dá a vida e cuida das nossas necessidades. Assim como o pastor leva as ovelhas a pastagens e a água, Deus nos ajuda a encontrar aquilo que precisamos para viver. Aquilo que necessitamos. Por isso que nós sempre ensinamos sobre a vontade de Deus. Porque Deus tem tudo preparado. Deus tem um grande banquete. Deus tem sempre uma mesa. E o que acontece muitas vezes? Nós nos desviamos e vamos buscando outras mesas, outros banquetes, outros pastores. Mas eu não estou falando de pastores de igreja evangélica. Eu não estou falando sobre buscarem uma outra denominação. Eu estou falando buscando fora. Porque o mundo, se nós não tomarmos cuidado, ele vai nos apacentar. Como tem apacentado a muitos. Não só os que estão lá, mas os que já entregaram a sua vida para Jesus, mas não conseguem permitir que Jesus faça isso. Que os guie, que os leve. É como um pai que pega na mão de um filho e leva para as pastagens. É como um pai que pega na mão de um filho e que leva para uma água tranquila. Então, você precisa entender, através dessa aula, que Jesus, ele deseja te levar aquilo que se faz necessário para você encontrar aquilo que você precisa. É Ele que te leva, não é você que busca. Não sei se você já conhece a história de Jacó, que quando chega na terra do seu tio, quem ele encontra? Quem os olhos de Jacó encontra? Raquel. E se apaixona por ela. Não é? E aí se você conhece a história, você já sabe o que aconteceu. E no final, Raquel sai das terras do seu pai, levando com ela ídolos debaixo da sua roupa. Será que foi Deus? Ou os olhos de Jacó buscou a primeira coisa que viu? Se apaixonou pela primeira coisa que viu. Se apaixonou pela primeira mensagem que recebeu. Se apaixonou pelo primeiro olhar. Eu não estou dizendo que isso não deva acontecer e não possa acontecer. Deus tem os seus meios.
Mas eu aprendi que muitas vezes os meus olhos, o meu coração, ele acha aquilo que os meus olhos procuram. Os meus ouvidos encontram as palavras que eu muitas vezes quero ouvir. E eu vou buscando, porque eu sei em que ambiente eu posso encontrar. Eu sei com quem eu posso encontrar aquilo que humanamente eu quero, fora da direção de Deus. Salmo 23, versículo 1 ao 3 diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Eu serei suprido. Em vez de pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele nos dá descanso e paz em meio às incertezas da vida. Esse pastor que é Jesus, ele nos dá uma certeza, ele nos dá um descanso diante de todas as situações, tribulações. Ele nos dá uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Jesus disse que ele é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, e ele deu, e ele continua se entregando por mim e por você. Em João capítulo 10, versículo 14, diz o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. É assim que funciona. Uma pessoa que ainda não entende, não sabe qual é a voz de Jesus, como é a voz de Jesus, essa pessoa está há 10 anos na igreja, há 20 anos na igreja, há 5 anos na igreja, há 6 anos, há 1 ano. Porque um bebê no ventre da mãe, ele na barriga da mãe, ele já passa a conhecer a voz da sua mãe. Quando ele nasce, a primeira coisa que os médicos fazem é colocá-lo, quando ele acaba de nascer, é colocá-lo perto da mãe para que ele se acalme. Por quê? Porque ele vai ouvir a voz da sua mãe e vai saber quem é, e ele vai se sentir seguro. Então o choro acaba, o choro termina, o choro cessa. Então, se você acabou de nascer no Senhor, se você é uma pessoa nova convertida, isso significa que Deus já começou a falar com você, porque se faz necessário. Você é guiado pela voz. As ovelhas são guiadas pela voz do pastor. Não é pela mão, pelo cajado. Cajado é para usar caso haja um desvio ou se houver um ataque de algum animal para destruí-las. Mas para nos guiar é a voz do Senhor. É a voz do Espírito através das nossas vidas. Assim como o Pai me conhece e eu o conheço, e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu me entrego, eu me lanço, e até hoje está sendo assim. Ele nos protege dos perigos, como o pecado e a destruição. Por isso, não precisamos ter medo. Com Jesus do nosso lado, estamos seguros. Peça para que esse pastor tire esse medo de você ir e encontrar aquilo que ele tem para você. A vara e o cajado eram os instrumentos do pastor para guiar, corrigir e proteger as ovelhas. Guiar, corrigir e proteger. Muitas vezes o Senhor vem com uma palavra de correção e o que nós falamos? Essa palavra é dura. Às vezes temos o mesmo entendimento que aqueles discípulos que deixaram Jesus porque falaram: dura é essa pregação, eu vou embora. A correção do Senhor, ela é boa. A Bíblia diz que o Senhor corrige a todos que Ele ama. Deus é como um pastor com um cajado. Ele nos ajuda a encontrar o caminho certo, corrige nossos erros e nos protege dos ataques do inimigo. Então, se nesse tempo você esteja vivendo alguma situação
que para você aparentemente dói muito, ou que talvez doa muito, é um momento de dores, é um momento de correção, é um momento de ajuste. Talvez você olhe de uma outra forma. Humanamente você olha assim, mas nada dá certo para mim, porque eu obedeço ao Senhor, eu faço tudo o que me pedem, eu coloco sempre em prática, eu me dedico, eu faço, né? E nada está dando certo, está dando tudo errado, parece que eu não prospero, parece que a minha vida não avança, parece que eu não vou sair dessa. Aí você olha para fulano, beltrano e ciclano, né, para os três, que às vezes estão ali perto de você, prosperando, você olha, gente totalmente errado, torto, e parece que está dando tudo certo, prosperando, porque você vê postagem dessas pessoas sorrindo, uma gravação da pessoa pulando, uma foto bonita, num ambiente bonito, aí você olha assim e fala assim, nossa, olha fulano e olha para mim. Primeira coisa, não faça isso, você não deve comparar a sua vida com a de ninguém. Você é exclusivo, você é único. Tenho certeza que algum dia saiu da sua boca, eu vou fazer a diferença. Ou eu não sou mais um no meio da multidão. Então, agora, nesse exato momento que você está trilhando esse momento de ajuste, de correção, de alinhamento, é para que você continue pensando assim. Estou vivendo esse processo porque exatamente eu não sou igual a todo mundo. Porque eu não sou mais um na multidão. E não sendo mais um na multidão, eu quis ser um na multidão, quis me envolver, mas o Senhor, Ele me traz de volta para o lugar, para o centro daquilo que eu nunca deveria ter saído. De esperar, de confiar nele. Então, o cajado ele serve para isso. E você deve se alegrar. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Eu sei que não é tão tranquilo assim, mas é possível, sim. Então, se alegre quando o cajado estiver sendo lançado sobre você. Se alegre quando ele estiver estendendo o cajado sobre você. O Senhor, ele prepara uma mesa. Não é isso que o Salmo diz? Então peça para que ele prepare. E não busque nenhuma outra mesa, nenhum outro banquete. E se te prepararem e falar, olha, tem uma aqui, aí você olha, tem um monte de frutas boas, né? Tudo aquilo que você gosta de comer está em cima desse, está naquele banquete. Lembra de Ló, o sobrinho de Abraão? Olhou e falou assim, olha que banquete maravilhoso, meu tio vai comer pó no deserto, meu tio vai caminhar sem encontrar água, sem encontrar nada verde, eu vou para o melhor lugar, eu vou escolher. Existe um segredo nesse momento entre Abraão e Ló, na decisão, é que Abraão pediu para que Ló decidisse. Que ele decidisse primeiro. Decida você, Ló. Pode escolher. Você acha que Abraão não sabia das Campinas? Você acha que Abraão não sabia que o seu sobrinho Ló não escolheria aquele lugar? Porque pela intenção do coração, em primeiro lugar, não, mas pelas ações, pela forma de falar, de pensar, houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Ló deveria corrigir todo mundo e dizer assim, opa, não. Porque na confusão há divisão se a gente não tomar cuidado. Na confusão há um rompimento. Na confusão há uma separação que muitas vezes não será reparada. Não será ajustada depois. Tem que ter discernimento numa hora de confusão. Alguém tem que ter o controle da decisão. E Abraão teve. Quando Abraão olhou para Ló vindo e já falando tudo aquilo que ele achava que deveria falar, Abraão, através da fala de Ló, já sabia o que estava no seu coração.
E até mesmo o que ele queria já fazer. Ele queria se separar. Não preciso mais do meu tio. Não preciso mais de você, porque eu já prosperei. Eu tenho muito. A gente muitas vezes faz isso, né? A gente faz isso com o Senhor. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos capacita, o Senhor nos restaura, o Senhor nos cura, o Senhor nos prospera, o Senhor cumpre das suas promessas. E o que alguns fazem? Vão embora. Abre mão. Não permanecem. Permaneceram até receber. Receberam, ficaram mais um pouco. Eu acho que é para saber se ia dar certo ou não. E aí quando viram que estava dando certo, que de fato era aquilo mesmo, agora é hora de ir. Não é? Então Ló auto se apacentou. Ele foi o apacentador da sua própria vida. O coração de Ló o apacentou e o levou para uma grande destruição depois daquelas campinas. Aquele pasto era verde, entre aspas. Então você precisa entender que existe um banquete diante de Deus, mas existem outros banquetes nesse mundo. Na segunda parte do Salmo 23, Davi compara Deus com uma pessoa generosa que abre sua casa para nos receber. Mas eu quero também que você entenda que você também precisa abrir a sua casa para receber o Senhor. Ele prepara para você um banquete e você deve preparar também um banquete para Ele. O que a palavra do Senhor nos ensina? O que Jesus ele diz? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei com você e você comigo. O que está dentro do seu coração foi o que você preparou. Então não deixe Jesus batendo por muito tempo. Porque pode vir uma tempestade e Ele está do lado de fora. Porque pode vir uma grande chuva e Ele está do lado de fora. Porque pode vir um vento muito forte e Ele estando do lado de fora, não pode. Abra a porta. Ele prepara. E você também deve preparar uma mesa, um banquete. Salmo 23, versículo 5 diz, Ele prepara um banquete para os seus. Para os seus filhos. Ele sempre tem o melhor. Ele nos dá o melhor que Ele tem. Ele preparou o maná para o povo no deserto. E muitos reclamaram, porque estavam enjoados de comer todos os dias maná. Nunca tinham comido maná no Egito. Nunca tinha experimentado aquilo, nem o próprio faraó, com todo o seu poder, com toda a sua riqueza, nunca pôde criar um alimento dessa forma para eles. E nem para os egípcios. Mas Deus preparou algo extraordinário. Maná que descia do céu, fresquinho, todos os dias. Eles não precisavam fazer nada, a não ser sair das tendas e apanharem o maná. Reclamaram, até disso reclamavam. Do que você tem reclamado? João capítulo 10, versículo 10, assim, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente ou em abundância. Isso começa aqui nessa vida. Mas se você de fato permitir que Jesus seja o seu pastor, no entanto, Deus é mais forte. E Ele abençoa os salvos, a mim e a você, como um pai que prepara um banquete para os filhos. O Senhor nos dá perfume, nos enche os nossos corpos até transbordar. Ele é generoso. Ele é generoso conosco e nos oferece muitas bênçãos espirituais e materiais também para aquilo que nós precisamos.
Como um bom pai, Deus nos acompanha ao longo da vida e é sempre fiel. Ele é sempre fiel e sempre será fiel. A Bíblia diz que a sua fidelidade ela dura para sempre e isso é uma verdade. Ele nos concede de braços abertos e nos oferece refúgio e descanso na sua presença. Vá para o descanso do Altíssimo, que a sombra dele, que é onipotente, repousará sobre você e você nele. Salmo 23, versículos 5 e 6 diz: Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Temos sempre lugar na casa do nosso Pai. Você tem sempre haverá algo disponível para você. Que você se alegre em ter Jesus como o seu único pastor. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda procurando outros pastores. Eles até existem, mas o fim que eles apresentam, mas que eles não vão falar de imediato, é a destruição eterna. Jesus te oferece a vida eterna. Jesus deseja te levar para perto dele. Eu espero que eu tenha abençoado a tua vida, aberto um pouco mais o seu entendimento com relação a esse tema tão precioso, através do Salmo 23. O Senhor é o teu pastor e de nada você terá falta, se assim você permiti-lo. Deus te abençoe e eu te espero na próxima aula.